vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Só quem não vive em Brasília acredita que o Congresso Nacional não fica parado, viu? Porque a gente teve hoje aqui na Comissão de Previdência e Família, né, uma votação bastante importante, porque os parlamentares dessa comissão, né, por 12 votos a 5, aprovaram um projeto de lei que proíbe o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. E aí esse projeto agora segue para análise de duas comissões, da Comissão de Direitos Humanos e também a Comissão de Constituição e Justiça. Foi uma sessão bastante tumultuada, chegou a ser suspensa, porque, segundo o que foi falado, né, houve uma quebra de acordo envolvendo aí os parlamentares governistas e parlamentares de oposição. Porque a base de apoio do presidente Lula decidiu se retirar da sessão depois que o presidente desse colegiado, que é o deputado Fernando Rodolfo, ele quebrou um acordo, né, porque que analisava esse texto. Qual que era o acordo? Que um grupo de trabalho seria formado para discutir esse projeto que trata justamente da proibição, enfim, do casamento civil de pessoas do mesmo sexo. Só que aí, o que aconteceu? O deputado presidente da comissão, ele decidiu manter a votação desse projeto e aí pediu para que o relator dessa proposta, que é o deputado Pastor Eurico, apresentasse uma nova versão desse projeto em relação ao que já tinha sido votado. E aí os parlamentares que estava sendo analisado, e aí os parlamentares da base governista afirmaram que não vão fazer parte, né, não fariam parte de um momento que marca a retirada de direitos. E aí, com essa nova proposta, o deputado Pastor Eurico apresentou um projeto que pedia, né, a rejeição da união civil homoafetiva e recomendou, só para ficar mais claro, esse projeto que o deputado Pastor Eurico ele pediu para ser rejeitado defendia a união civil homoafetiva. E aí ele pediu a rejeição desse projeto e colocou outro para ser votado que vai justamente no sentido oposto, ou seja, proibia a união civil homoafetiva. E aí muita gente chiou dentro da comissão, muita gente teve muito barulho, teve muita discussão mesmo. Os parlamentares chegaram a gritar, enfim, quebras de decoro, foi aos montes durante essa sessão. Mas o Pastor Eurico manteve o relatório, né, que foi apresentado sobre esse projeto, pedindo a aprovação dessa proibição, desse projeto que proíbe a união civil de pessoas do mesmo sexo. Chegou a citar, por exemplo, trechos da Bíblia, e para defender essa posição ele afirmou que as relações homossexuais não são, abre aspas, biologicamente formatadas. E aí esse novo texto, por exemplo, determina que o poder público e a legislação civil não podem interferir nos critérios e requisitos do casamento religioso, além de sugerir também mudanças no Código Civil que tem essas regras do casamento. E aí muita gente chiou, por exemplo, a deputada Laura Carneiro afirmou que essa votação foi feita de forma apressada. Além disso, era uma votação que beirava o desrespeito, envolvendo principalmente o acordo feito entre parlamentares da oposição e parlamentares da base aliada. E aí a gente lembra que em 2011 o Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade equiparar as relações entre pessoas do mesmo sexo a uniões estáveis entre homens e mulheres, então assim reconhecendo a união afetiva como um núcleo familiar. E também os ministros já tinham decidido equiparar a união estável, homoafetiva ou não, ao casamento civil. Esse projeto vai contra tudo isso. Segundo os parlamentares que saíram dessa comissão, esse projeto é um projeto inconstitucional, vai justamente contra essa parte essa decisão do Supremo Tribunal Federal que eu falei agora, mas eles acreditam que nas próximas comissões esse projeto será rejeitado justamente por causa desse ponto. Mas a gente teve aqui muita discussão, a gente teve muita gritaria em relação a esse projeto. O projeto foi aprovado e agora segue para as outras comissões, para análise de outras comissões. Em compensação, a gente vai acompanhar justamente, né, essa tramitação para ver se ele vai para frente ou se vai ser rejeitado nessas duas comissões. Exatamente. Márcio Rocha conosco, direto de Brasília. Valeu, Márcio. Bom trabalho por aí. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Um abração. Ô, Lana, já havia essa expectativa mesmo de, claro, muita polêmica em torno desse projeto, que certamente vai gerar debates, levantar e acirrar emoções quando ele for encaminhado no curso natural dele dentro do Congresso Nacional. Todas as vezes que for levado à votação vai ser sinônimo de confusão ali
em meio aos deputados, mas a simples tramitação desse projeto no Congresso Nacional na atual legislatura diz muito sobre a atual legislatura, né, Lana? A composição do Congresso Nacional, que tem uma composição mais conservadora, e aí, quando coloca para votação um projeto como esse, diz ao que veio, né? Diz muito o que nós teremos, que a gente já observa nesse primeiro ano de legislatura e que certamente a gente terá ao longo dos próximos 3 anos aí de Câmara e também Senado Federal, né? Tá mutada. Não poderia terminar a semana sem fazer isso, né? Novamente, pela milésima vez. E ó, calma lá, que a semana só tá na terça-feira, dona Karen, pra não ver que essa história. Tá, você tava esperando amanhã? Brincadeira. Brincadeira. Gente, vamos voltar para coisa séria aqui, que esse assunto é muito triste, né? Com retrocesso, uma comissão da Câmara dos Deputados tentando dar um passo atrás na nossa história. Já tem 12 anos que o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito legítimo de união entre pessoas do mesmo sexo. E depois, 2 anos depois, o Conselho Nacional de Justiça disse como. E o Congresso Nacional se omitiu por tanto tempo para, quando abriu a boca para falar, dizer uma coisa dessa, né? Enfim, é uma expressão, como você bem disse, de uma fatia que atua no Congresso Nacional, passou por uma comissão, mas ainda tem 2 pela frente, plenário, enfim. A Comissão de Justiça, por exemplo, que é uma das próximas paradas desse projeto, é a responsável por dizer se ele é inconstitucional ou não, como estavam dizendo os parlamentares da oposição. Sim, ele é uma afronta a um direito já adquirido, mas em que termos o Congresso Nacional vai mudar a lei para que isso seja discutido de maneira séria? Não parece ser o caso, né? Enfim, também tem muita coisa, né, nesses debates do Congresso, Cris, e a gente sabe bem, que está acompanhando Brasília, que falem mal, mas falem de mim, né? É dar palco para uma discussão que tem pouquíssima chance de prosperar, obviamente, mas também para mostrar a vontade desse pequeno grupo que tenta ter voz no Congresso Nacional, descumprindo acordos, né, como a gente bem ouviu na reportagem do nosso Márcio, não aceitaram participar de um grupo de trabalho. Das poucas vezes que eu acompanhei esse debate nessa comissão, percebi que há muita reclamação sobre a falta de realização de audiências públicas, grupo de trabalho, né? Eles não querem decidir discutindo, eles querem impor uma opinião que tem lastro na religião e que o Estado é laico, né? Então as pessoas têm que ter o direito de tomar decisões que não estejam baseadas em convicções pessoais de alguns poucos. Isso é que está sendo discutido, infelizmente, nessa comissão na Câmara dos Deputados e que sinaliza muito mal hoje com a aprovação desse projeto, né? Muito triste, viu, Cris? Pois é. Quer continuar na polêmica?